Vamos então a mais um tema, o último desta mesa de debates, porque vai tomar um tempo. Esse é muito polêmico. Ai. Esse é Elaine Keller. Diz que ela é de centro, hein? Mas eu nunca vi ela nas nossas rodas do centro. Só se for do centro espírita. Teve alguma incorporação. Vamos lá. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa que mostra que o número de brasileiros que querem privatizações das empresas estatais aumentou. Aqui na mesa temos 1, 2, 5, 4 são a favor, 1 é contra. O índice atual indica que 38% dos entrevistados são favoráveis às desestatizações, sendo que na pesquisa anterior, realizada em setembro do ano passado, era apenas 26%, uma alta de 12%. Por outro lado, 45% dos brasileiros são contrários às privatizações de empresas e serviços públicos. Mas esse número era de 66% em setembro de 2022. O medo voltou. Segundo o Datafolha, 14% não sabem e 3% são indiferentes. A pesquisa ouviu 2.028 pessoas com 16 anos ou mais em 126 municípios nos dias 29 e 30 de março. E tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na última semana, Lula decretou a retirada dos Correios, da Empresa Brasileira de Comunicação, EBC, e da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, da lista de privatizações proposta pelo último governo. O Instituto também questionou a população sobre como avaliam a quantidade dos produtos e serviços entregues pela iniciativa privada em comparação aos de estatais. Ricardo Rosso, quando uma empresa é privatizada, o governo vende as ações que nela possui e passa para o controle de pessoas privadas, de empresas, ou seja, aquilo deixa de ser dinheiro público. Se tem super salário, não é o povo que está pagando. Se tem um monte de cargo de confiança, de penduricalho, não é o povo que está pagando. Se tem corrupção, superfaturamento de contratos, não é o povo que está pagando. Ao mesmo tempo, quando você faz uma privatização, uma desestatização, tem todo um programa de controle, de acompanhamento quanto à eficiência e as exigências que são feitas no processo de privatização. Você acha que o Brasil continua podendo, pode ainda suportar o alto custo da corrupção, do esbanjamento, da incompetência, da falta de compromisso, das nomeações políticas, dos cargos de comissão que hoje dominam o serviço público de péssima qualidade em nosso país? Não, Capês, o brasileiro não aguenta mais isso. E é isso que diz a pesquisa aí do Datafolha. O brasileiro não quer mais corrupção nas estatais, não quer que o seu dinheiro seja utilizado para sustentar cabide de emprego de político que não ganhou eleição, de político que muitas vezes não teria competência técnica até para estar se fosse a iniciativa privada, mas tem um padrinhozinho, está próximo do rei, amigo do rei, enfim. É isso que o brasileiro não quer. Vale lembrar que num processo de desestatização ou de privatização, a fiscalização e o controle continua na mão do Estado. Hoje nós temos várias empresas privadas no Brasil que o Estado fiscaliza, o Estado taxa, cobra tributo dessas empresas e fiscaliza. Se não anda na linha, o governo vai lá e dá termo de ajustamento de conduta e uma série de outras questões que o governo pode utilizar de mecanismos para poder fiscalizar as empresas privadas. Então, o povo já está dando o recado aí na pesquisa da Datafolha, chega de corrupção usando as estatais, usando o nosso dinheiro. Querido Fernando Holliday, das 20 melhores rodovias do país, 20 estão em São Paulo. Hoje, quem paga o alto custo da manutenção de uma rodovia é quem a usa. Quem usa, paga o pedágio na hora do uso. Quem não usa não precisa pagar por meio de impostos. Então, o Estado de São Paulo, que foi o estado que mais privatizou, fechou suas contas em superávit. Você acha que é uma linha da esquerda ter um Estado forte, dominado por um grupo que o administra e tutelando a população abaixo?
Isso é uma proposta que vem de Karl Marx, é uma linha marxista que foi adaptada por Lenin durante o comunismo, de ser contra as privatizações, ou seja, o Estado arranca dinheiro do empresário, de quem produz, esbanja com uma minoria que o administra e distribui ali para a população migalhas. O que você acha, Olha, Capês, de fato, eu acho que há um pensamento enraizado na população brasileira anti-privatizações, e que não é de agora, não é dos governos Lula, etc. Isso vem desde a era Vargas, com aquela ideia de que o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, a Eletrobras é nossa, etc. Nós temos que produzir no Brasil, para o Brasil e para o mundo. Esse nacionalismo estatista, ele vem desde muito tempo e desde o século passado. E esse discurso ele foi sendo reaproveitado e reutilizado pelos políticos ao longo das décadas. E, mais recentemente, nos anteriores governos Lula e Dilma, e agora novamente. Então, isso indica essa porcentagem da população aí, antes 26% no ano passado e agora 38%, favorável às privatizações. Mas olha só que interessante. Quando você vai na outra pergunta do Datafolha, que é: você acredita que os produtos e serviços entregues pela iniciativa privada são melhores ou piores do que os serviços e produtos estatais? 26% diz que acha que muito melhor da iniciativa privada. E 28% acha que um pouco melhor. Ou seja, 54% da população acha que a iniciativa privada entrega muito melhor do que o setor público. Mas quando ele é perguntado sobre privatizar algo ou conceder algo que está nas mãos do poder público, ele já diz: opa, aí não, peraí. Por quê? Porque o elemento, a palavra privatizar, ela foi demonizada ao longo do tempo por esse marxismo que você estava dizendo, por diversos discursos políticos ao longo da década. Então o sujeito, às vezes, ele nem sabe exatamente o que significa privatizar, e aí ele é contra, por conta dessa palavra que é demonizada, mas quando ele para pensar nos serviços que ele tem à disposição e que aqueles serviços que são melhores são justamente os concedidos, os privatizados, ele cai em si. Então acho que é só uma questão de reeducação política do nosso país. Querida Elaine Keller, que se declarou apoiadora de Lula, inimiga de Bolsonaro, mas de centro, ou seja, de viés liberal. Eu pergunto a você, numa visão rápida de Jair Bolsonaro e Lula, poderia destacar as características de um como apoiando as privatizações e o de outro sendo mais estatizante? Exato. Como é que você vai aí? Bom, primeiro eu quero... Antes, porém, sou obrigado a dizer que são 15 horas e 53 minutos. Repita. 15 horas e 53. Eu só quero brincar aqui com o meu amigo, porque ele agora não falou que duvidou da pesquisa da Folha. É porque ela foi favorável? Não, eu acho que ela retrata exatamente o que o Holliday falou aqui. A gente tem uma cultura realmente que vem sendo implementada de educação e as pessoas não sabem bem direito o que é a palavra, o impacto do que é. Eu vivo esse problema na educação à distância. Eu quero parabenizar a Elaine Keller, que, mais uma vez, adota uma tática diversionista. Ela foge do assunto, mas aqui tem alguém que tem alguma experiência em debate. Pode seguir. Vamos lá. Não. Vamos lá. Eu não sou... Já disse aqui que eu não sou de extremos. Então, acho que a privatização é importante desde que a gente faça ela de maneira consciente e não simplesmente porque a gente quer acabar com a corrupção. Porque senão a gente tira... uns deixam de roubar para outros roubarem, que é a iniciativa privada, porque ninguém vai questionar que a iniciativa privada ela olha para o lucro, né? Então não é que ela roube, mas ela também não vai olhar para assistencialismo social, né? Ela vai olhar para os interesses dela. Então deixou de haver corrupção, mas vai haver ali uma visão do privado de interesse no lucro. E aí, vou falar para a dona Dirce aí, como diz o meu amigo Pavivi,
que está em casa. É igual a gente, né? Quando você compra um imóvel, né? O imóvel é da família, é seu, é um bem, é um patrimônio. O que são as empresas estatais? Um patrimônio da nossa sociedade. Ao se desfazer dele, você tem que fazer com muito cuidado, porque senão você gasta esse dinheiro, como a gente que vende um apartamento, vende um imóvel, se você não tem um planejamento para aquele dinheiro, você gasta ele do dia para a noite e depois você não tem nem o patrimônio e nem o dinheiro. Então, por isso eu sou a favor da privatização, mas desde que a gente olhe em que a gente vai fazer. E com relação à questão de fiscalização, me desculpa, temos fiscalização entre aspas, porque se a gente olhar hoje para o setor de telefonia, pergunta para o pessoal da ponta que usa celular quando ele precisa de uma empresa aí da Anatel regulando, fiscalizando, cobrando. A gente não tem. O que a gente tem hoje é graças ao bom serviço da telefonia está se dando graças à concorrência e graças à questão de você poder tirar a portabilidade. Se não fosse isso, nós não teríamos um bom serviço da privada, da iniciativa privada. Mas me permite só uma parte. Nós estamos já caminhando a palavra para a Deise. Porque o Estado está falhando. Quem fiscaliza o Estado, ele tem essa competência. A fiscalização e é incompetente não é em falar. Exatamente. Em fazer a fiscalização. E, por exemplo, eu não sou favorável... Vamos respeitar a Elaine Keller, está com saudade do tempo em que a gente ia ficar 4 dias na fila. É uma linha telefônica. Não. Né? Aí sim, essa privatização... Ô, Sérgio, onde você estiver, Sérgio, o que você foi fazer? Tá barato o telefone, agora todo mundo tem. E as linhas eram difíceis. Mas agora eu pergunto o seguinte, querida Elaine, eu queria fazer uma pergunta agora para a Deise. Um professor da Universidade de Harvard fez um teste na classe que tinha os melhores alunos. Vamos aplicar aqui o socialismo. Nós vamos somar todas as notas no próximo mês e dividirmos pelo número de alunos. Temos 40 alunos, somamos as 40 notas e dividimos e todos terão a mesma nota exatamente. A média foi 2,3. Ninguém estudou achando que o outro faria o seu lugar. A Elaine colocou bem, a empresa pública não persegue lucro. Ela é feita para não dar lucro, mas ela dá prejuízo para o dinheiro da sociedade, do cidadão. O Estado não tem que ser dono de empresa. O Estado tem que ter dinheiro para poder investir nas áreas sociais onde ele é imprescindível. E não estar onde ele pode ser dispensado. Mas a Petrobras. Ou será que eu falei besteira, Deise Chocari? E você pode interromper a Deise também, não tem problema. Eu quero saber o seguinte, a Petrobras dá prejuízo? A Petrobras deu com o Lula. Deu prejuízo brutal. Bom, quase quebraram a Petrobras, a Lava Jato, né? Então, é o seguinte, gente, uma outra discussão. Quem quebrou o país não foi a corrupção, foi a Lava Jato. Nós podemos falar num outro momento, né? Agora, mas posso falar? Haverá oportunidade para quebrar o país ainda. Tenha calma, que tem tempo ainda. Querida Deise, rapidamente, nós temos aqui pouco mais de 1 minuto de programa. O que você acha do programa de privatizações? Você é a favor? Você acha... Como a Elaine diz, ela é a favor da privatização, só que tem que ser feito com cautela e com cuidado. Isso. Acho que com relação a isso não há divergência na mesa. Não, mas eu acho que tem um ponto que a gente tem que pensar, que ainda pegando o raciocínio da Elaine, o PT conseguiu quebrar os Correios, praticamente quebrar os Correios, quando eles eram os únicos no mercado, né? Diminuiu a liquidez em 90%. Então, isso já mostra o que eles são capazes de fazer. Por isso que eles não querem a privatização. E em outubro, setembro do ano passado, pasmem, Zé Dirceu disse que era contra a privatização dos Correios. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2005 explodiu um dos maiores esquemas de corrupção do país, que originou, inclusive, a CPI dos Correios. Então, tem alguns motivos para que o partido não queira a privatização, né? Elaine, quer fazer algum contraponto aqui rapidamente? Não, porque a gente precisa de um novo programa para falar sobre quem quebrou a Petrobras.